Submissão e autoridade. Oh, glória. Deus é bom. Deus vai falar com você profundamente. Deus é bom. Amém? Abre tua Bíblia lá em Romanos, capítulo 13, por favor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pelo teu favor com as nossas vidas. Te agradeço pela pessoa do Espírito Santo habitar dentro de nós, pelo plano da redenção, por todas as coisas preciosas que o Senhor tem feito. Eu te peço sabedoria do alto, a ajuda do teu Santo Espírito, para que eu fale de uma forma muito simples, muito fácil, ministrando com graça a tua palavra. Espírito Santo, comanda este ensino, todas as palavras que vão sair daqui, todas as inspirações, que elas venham exatamente de você. Eu te agradeço por tudo que irá acontecer nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse assunto é muito bom, né, irmãos? Porque existem muitos extremos, tanto acerca de submissão quanto acerca de autoridade, né? Tem gente que acha que submissão é escravidão, e tem gente que que tem autoridade e usa da autoridade para agir de uma forma errada. É um cara autoritário. Ele acha que pode todas as coisas porque está em uma posição de autoridade. Mas nós vamos compreender algumas coisas aqui na Escritura, tá certo? Romanos capítulo 13, versículo 1. Ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Eita, Deus é muito bom. Eu vou falar nessa primeira parte apenas só de autoridade, depois a gente entra um pouquinho na área de submissão. Vamos ser rápidos, tá certo? Vai ver um pouquinho de Bíblia. Mas o que eu acho fantástico aqui é que ele diz que todas as autoridades foram ordenadas por Deus. Toda posição de autoridade é uma ordem dada por Deus. Toda ela. E é algo fantástico porque na nossa vida nós estamos sempre lidando com esse negócio. É dentro de casa, é na rua, é no trabalho, é na igreja. Nos lugares que você vai se deparar com essa posição diante de você. E nem adianta chiar, porque é uma ordem de Deus. Foi estabelecido por Deus para beneficiar você. Há um texto que diz que, olha, se você faz as coisas certas, por que você teme a autoridade? Ela está aí para julgar e punir as coisas que são erradas. Se você faz o bem, será honrado por ela. Então a autoridade é um problema para quem anda errado, para quem vive de uma forma errada. Mas para quem vive na prática da palavra, não tem problema nenhum. É uma bênção. E eu peguei a definição, né, no dicionário Vine, e não vou ler todo não, tá certo? Quem tem, depois dá uma observada em casa, eu vou ler o foco principal aqui. E tem uma parte dessa definição que ele diz assim, que é uma liberdade de fazer como agrada a pessoa. A autoridade. É como se ele estivesse dizendo, essa pessoa tem liberdade de fazer como agrada a pessoa. Mas a frase não termina aí, tá certo? Ele vai continuar dizendo, é uma liberdade de fazer como agrada a pessoa e vem da habilidade ou força conferida a alguém. Parece que se eu ler só a primeira parte, parece que não. Então agora eu estou na posição de autoridade, então eu posso fazer do jeito que eu bem entendo. Mas quando o texto continua, ele diz, olha, mas vem de uma habilidade ou de uma força que foi conferida para alguém. Foi dada, foi uma ordem dada por Deus. Então não é de qualquer forma. Existe um modelo, existe um padrão para você exercer a função na qual você foi colocado, se você está numa posição de autoridade.
Não é simplesmente você levantar a cabeça e dizer, não, eu sou autoridade, ponto final. Mas o que eu quero focar aqui no início é simples. Eu quero focar na questão que a autoridade, toda ela, foi constituída e foi instituída por Deus. É uma ordem de Deus. Elas existem em todos os escalões que você for. Nós não vivemos em um reino. Isso dificulta, às vezes, a gente entender a questão de autoridade. Não adianta, e você não vai compreender, não adianta, com a mentalidade democrática, o reino de Deus. Pensando de uma forma democrática, você não vai entender. E você vai observar para a autoridade e vai dizer, não, esse negócio não... eu vou servir de escravo. Acha que a autoridade... Mas quando você entende, no reino de Deus, irmão, não é do jeito que você quer, não. Existem padrões, existem regras. E quem está lá e quem participa desse negócio tem que se sujeitar. Existe um modelo. Não é do jeito que eu penso. Não é do jeito que eu quero. Mas é do jeito que o reino estabeleceu. Os padrões não são nossos, são dele. Já existem. Não é você que vai fundamentar. Eles já são existentes. E nós vamos ver aqui 4 grupos de pessoas que eu posso dizer assim, que se encaixa toda a autoridade que existe na face da terra, tá certo? E nós vamos ver biblicamente esses 4 grupos, para ficar mais claro. Aí mesmo eu quero que você vá para o versículo 6 e o versículo 7. Ele diz, portanto é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Versículo 6. Por esta razão, igualmente, pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Nesses primeiros 2 versículos aqui, nós vamos identificar que Romanos aqui particularmente, ele está tratando de que tipo de autoridade? É de autoridade civil, que envolve os governantes, juízes, delegados, promotores, esse tipo de gente. Tá certo? Ele está tratando dessas pessoas. É um grupo onde se encontra uma área de autoridade. São essas pessoas que ele está tratando aqui. Tá bom? Então, o primeiro grupo que a gente pode identificar é esse, o civil. Nós vamos ver mais 3 grupos. E onde quer que a gente vai se deparar com esse grupo de pessoas. Eu quero que você vá lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Depois a gente vai voltar para Romanos. Se der tempo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O versículo é o 12 e o 13. Irmão, não adianta você querer se levantar contra todo e qualquer tipo de autoridade. Você estará lutando contra Deus. É uma ordem de Deus. Todas elas são ordenadas por Deus. O texto de Romanos fala muitas coisas. Nós vamos para lá novamente daqui a pouco, tá certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e o versículo 13. Ele diz assim, caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Aqui nós podemos identificar mais um grupo, onde existe mais uma área de autoridade, que seria e que é de fato a autoridade eclesiástica. Pastores, mestres, presbíteros, diáconos, papa. São autoridades. Ordem de Deus. Então não adianta você se levantar contra esse tipo de coisa, chamado de autoridade, porque às vezes a gente pensa que está arrasando.
Não, mas... E eu amo aquela definição, porque ele diz, olha, é o direito de fazer como ele quer, mas de acordo com a habilidade que foi conferida. Parece, às vezes, que ele está querendo fazer a vontade dele. Poxa, esse cara... é tudo do jeito que ele quer. Existe um negócio chamado de unção sobre a vida dessa pessoa. Capacidade sobrenatural de Deus. Capacitando uma pessoa para uma obra ou um ministério. Que você não tem e não consegue enxergar o que aquela pessoa enxerga. Por isso você fica, poxa, por quê? Por que está fazendo isso? E é só do jeito dele. Talvez ele esteja percebendo alguma coisa que você ainda não consegue perceber. Porque você talvez não tenha esse negócio chamado de unção nessa área. Mas aqui nós conseguimos identificar mais um grupo, que é o grupo eclesiástico, certo? E esse envolve pastor, presbítero, diácono, todo o rol de uma igreja onde existem funções que foram delegadas às pessoas e elas estão dentro de uma posição de autoridade. E você vai se deparar com essas pessoas. Se você vem para a igreja, você está lidando, você está diante de autoridade. Se você vai, está em casa ou na rua e chega aí o tempo da política, mesmo sem ser, porventura você vai numa prefeitura e você se debate de frente de uma autoridade. Sempre vai estar rodeado de autoridade. Então é bom que a gente tenha cuidado e comece a entender que isso foi uma ordem de Deus. E lá em Romanos mesmo ele diz, olha, quando vocês vão de encontro a uma autoridade, estão indo de encontro a Deus. Mesmo sendo ímpio, mesmo sendo ímpio. Mesmo se ele estiver fazendo a coisa errada, mesmo se ele estiver fazendo a coisa errada. Amém? Eita glória, está ficando bom. Vamos identificar mais um grupo? Vamos lá para Efésios, no capítulo 6. Não tem como, irmão. Pode pular, pode chorar, espernear. Você vai se debater de frente com a autoridade. Efésios capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. Ele diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Que grupo nós encontramos aqui? Familiar. Existe uma área de autoridade familiar. Aí os espertinhos podem dizer, mas eu não tenho pai nem mãe. Talvez alguém que não tenha, né? Mas você tem alguém que está sobre a sua vida e que você deve honrar a vida dessa pessoa. Família, eu estou falando de família, é um grupo doméstico, dentro de casa. Existem pessoas ali que elas têm autoridade dada por Deus para governar. E às vezes ela diz, não faça, e você acha que sabe tudo e faz. Porque o jovem acha que sabe tudo, está começando agora. Alguns. Não acha que sabe todas as coisas, mas só viveu 18 anos ou 15 anos da vida. É uma pessoa que já viveu 40, já tem uma experiência muito maior de vida, mas eles não acreditam naquilo que eles falam. Eles acham, alguns acham que sabem mais do que os outros. Do que papai, do que mamãe. Ah não, papai quer mandar em mim, mamãe quer me escravizar. Eita mulher chata. Eita, esse coroa está muito ultrapassado. Ei, respeite ele, respeite ela. É uma autoridade. Ela é uma autoridade dentro de casa. Sua mãe, seu pai, são autoridades constituídas e estabelecidas por Deus. Pode logo se conformando. É o melhor para você. Porque o versículo 2 ele diz, olha, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Aí ele vai dizer qual é a promessa. Para que os dias de vida se prolonguem na terra. A gente quer viver muitos anos, mas não quer fazer a primeira parte. Mas não quer considerar o conselho de pai e de mãe, de pastor. Não. A gente quer o benefício, no entanto, não quer fazer a nossa parte. O benefício é bom. É muito bom. Mas depois a gente entra nessa área. E aqui nós identificamos mais um grupo, tá certo? Grupo familiar.
Estou dividindo ele em 4, e esses 4 grupos, você se debate, você se depara com ele todos os dias. Não tem como. Você vive dentro de uma casa, você mora em casa. E dentro da sua casa tem autoridade constituída por Deus. E você sai para o seu trabalho, que é esse que a gente vai ver agora, e você se depara com o seu patrão. É outra autoridade constituída por Deus. E de repente você se depara com um político. É outra autoridade constituída por Deus. É uma ordem de Deus. Mesmo o bichinho sendo ruim. E ele disse a Saul, disse, eu te coloquei aí, Saul. Tu é o meu servo. Ele disse para Faraó, disse, eu levantei você e coloquei você nessa posição. E olha que o Faraó não era uma joinha, não. A autoridade ordenada, ordem de Deus. Mas vamos... 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 1. E ele diz assim: todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Aqui ele cita escravos e ele está falando uma questão entre patrão e empregado. E nós vamos ver mais um grupo. Esse é o grupo social. Esse envolve o patrão, os empregadores, esse tipo de gente que existe sobre a sua vida. Você sai de casa e vai trabalhar. Então, se nós observarmos nos 4 grupos que foram citados, eu estou citando a existência desses 4 grupos, para que você não se depare diante dessas pessoas e pensem que eles estão ali simplesmente por estar. Não, mas você deve considerar a posição de autoridade em que ele está. Você deve honrar. E ele fala algo interessante aqui, muito. Ele diz, olha, todos os servos que são escravos, essa ainda não é a sua condição, você nem escravo é, devem considerar seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Ué? Considerar ele digno de toda a honra. Por que digno de toda a honra? Porque se ele está em uma posição de autoridade, ele está em um lugar que foi determinado por Deus, que foi uma ordenança de Deus que houvesse, para que as coisas se alinhassem, para que ele conseguisse organizar as coisas por meio de cabeças. Porque se não tiver um para dar jeito no negócio, vira uma bagunça desgraçada. Vira. Desmantela, meu irmão. Não dá certo, não. Vira bagunça. Ninguém respeita ninguém, porque todo mundo acha que pode. Coré, Datã e Abiram pensaram que podia também. Ai, Deus só fala por meio dele. E se levantaram contra uma autoridade. E Deus diz, olha, aquele que eu envio, este sou eu. Então, uma autoridade estabelecida por Deus, meu filho, não te levanta contra não, pelo amor de Deus. É melhor tu ficar quieto. Tem hora que sabe o que é preciso fazer? Nada. Parar num canto e ficar tudo tranquilo, tudo quietinho. Você não vai errar, não vai influenciar ninguém ao erro. Cala essa tua boca. Porque às vezes você não faz nada, mas você fica demonstrando insatisfação para as pessoas, contaminando. Acha que é normal, contra uma autoridade de Deus. Está insatisfeito? Vai para dentro do teu quarto, vai contar para Deus. Vai reclamar com Ele que colocou aquela pessoa naquele lugar. Aquele lugar é de Deus.
Então nós vimos aqui quatro tipos de grupo. 4 divisões. Dentro do Novo Testamento, onde se a gente se observar o contexto da nossa vida, a gente se enquadra dentro deles. E todos os dias a gente vai estar se deparando com esse tipo de coisa. Dentro de casa, existe hierarquia no reino de Deus. Agora, às vezes, nós queremos compreender o reino de Deus usando a mentalidade democrática. É o povo que escolhe, é o povo que decide. O que a maioria quiser, Deus sempre escolhia um. Levantava um como líder. Então existe hierarquia, existe padrões, existe um modelo de Deus para as coisas funcionarem. Não é da sua forma, nem muito menos da minha. Eu me incluo nesse pacote. Viu? Porque se eu não me incluísse, eu acho que eu já estava lá na glória. Abra lá em Mateus, no capítulo 20. Eu não vou me deter muito, é extenso, mas eu vou ser rápido. Mateus capítulo 20. Eu ganhei mais tempo agora. Que eu ganhei mais tempo. Glória a Deus. Amém. Mateus capítulo 20. Do versículo 20 ao 23. O texto abençoado. E os outros são também, viu? Antes que as mentes comecem a maquinar aí. Esse é abençoado, o outro não é não. Versículo 20 ele diz assim: naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou-lhe Jesus. E ela respondeu: ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, contestou-lhe Jesus. Podeis vós beber o cálice que estou prestes a beber e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Versículo 23. Então Jesus lhes declarou: certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Eu queria ir para ali. Eu queria tanto cantar no louvor, ser o líder do louvor. Eu queria tanto ser pastor. Eu queria tanto. Como eu queria. Jesus é fantástico. Jesus é tremendo. Ele diz ali: não cabe a mim, esses lugares não são meus. Cabe ao Pai colocar essas pessoas aí. E eu acho interessante esse texto que traz algo que o pastor já ensinava outros dias. Eu não sei se foi em reunião, se foi em culto, sei que eu já ouvi ele falar. E a gente comentando e dizer: o lugar não é seu. Você está... Olha, deixa eu dizer algo para aqueles que exercem uma posição de liderança. Você não é a autoridade. Você está na posição, no lugar. Você não é, você está. Porque esse lugar aí não é seu. E o que é que acontece quando o lugar não é meu? Por exemplo, pastor Paulo, por favor, esse lugar não é seu. Sente-se na outra cadeira ali, sente-se. Por favor, por favor. Deus pode fazer assim com você. E pode chamar outra pessoa e dizer: sente-se aqui nesse lugar. E qual deve ser o seu comportamento? Você tem que... normal, filho, o lugar não é teu. O lugar não é seu. Mas às vezes a gente se chateia por conta que o irmão senta na cadeira da igreja que a gente acha que é nossa. Sentou no meu lugar. Comprou a cadeira?
Não comprou a cadeira. Não. Você entra, você não pega a senha com a poltronazinha, número e tal, não. Está pagando para sentar naquela. Não. Se alguém sentar, sentou. Fica em pé se não tiver lugar. Mas o que é que você faz? Faz logo um bicão, ó. Se vier 3 vezes para você sentar no seu lugar, provavelmente você não vem mais. Não mais nada, irmão, só senta no meu lugar. E não sabe que é meu? Veio lá toda semana? Precisa dizer que é meu. Pastor Paulo, se quiser sentar no seu lugar, pode ficar à vontade. Viu? É. Ele se comportou direitinho, irmão. Ele não ficou lá murmurando, não. E não fique triste, não, se Deus tirar você de um lugar e colocar outra pessoa, não. O lugar não é seu, não, rapaz. Você está ali desenvolvendo uma função, recebeu uma habilidade para trabalhar naquela função. Você está na posição de autoridade porque Deus te colocou ali. Mas se Ele quiser tirar? E daí? Se Ele quiser colocar outra pessoa, te colocar em um outro lugar? Não sei, pode te levar para um... Porque as pessoas julgam o título. Acham que se é o pastor, ele é mais beneficiado por Deus. Mas aquele que trabalha no trânsito, não. Que conversa do diabo é essa? Se Deus te chamou para trabalhar ali fora, irmão, Ele vai te pagar por aquilo que você fizer lá fora. Mas se Ele te chama para trabalhar lá fora e você quer vir para a posição que não é sua, deixa eu dizer algo para você que eu disse lá também em Gravatar. Não calce o sapato de outra pessoa. Você pode tropeçar e cair ou no mínimo ficar muito incomodado com ele dentro dos seus pés. Pode causar dano tanto para você quanto para as pessoas que estão perto de você. E se você ocupa uma posição de autoridade, não pense que ela é sua. Ela é de Deus. Esse lugar é de Deus. Porque toda a autoridade, segundo Romanos capítulo 13, versículo 1, foi uma ordem de Deus. O lugar é dele. E Jesus só faz refletir, repetir aquilo que foi falado lá em Romanos. Ele disse, olha, quanto ao colocar essas pessoas nesses lugares, não é comigo. Então, quando você se levanta e fica muito bravo com a autoridade, você está ficando bravo com Deus. Ah, Deus, tu errou. Não é nem o Senhor, mas agora é tu. É de igual para... Né? É incrível. Aí às vezes você vai e continua vivendo uma vida dessa forma e nada acontece. Aí você pensa, poxa, esse negócio aqui, isso não... De que Deus e o juiz e aquela coisa, e nada acontece. Não acontece nada não. Cadê? Viva desse jeito faz 10 anos. O povo, quando saiu do Egito, passou 40 anos no deserto, vivendo uma vida desgraçada, debaixo de murmuração. Esteve um momento, vai chegar um momento na sua vida. Essa é a hora-chave. E todo o contexto da tua vida vai influenciar para a decisão que você vai tomar naquele momento. Se você vive uma vida de murmuração e de insatisfação, quando chegar a oportunidade de você decidir, você vai escolher errado. Enviaram 12 espias. 12. 10 deles vêm com um relatório desgraçado. Porque eles viveram uma vida e eles se encontravam dentro daquele contexto, dentro dos 40 anos, murmurando, falando besteira, demonstrando insatisfação com a liderança. Ninguém pode entrar lá não. Então pronto. Uma decisão muda tudo na sua vida. Muda todas as coisas. Mas se você vive uma vida de insatisfação, quando chega a grande oportunidade diante de você, vai escolher errado. Fazer que só o pastor eu acho bem feito. E tem um dano. Não pense que escolher errado, não, só escolher errado, não tem um dano. Vai sofrer o dano.
E o máximo que eu posso fazer com você, se for muito forte o dano, eu choro com você. Esse pastor é insensível demais. Se der tempo de chorar, né? Aí com a hora da manhã virando, deu tempo de chorar com eles, não. Foram-se embora. Por quê? Às vezes a gente acha que é normal. E a gente gosta de falar muito. E presidente, numa época de crise, segundo uma crise que inventaram aí, mais sofre, coitado do presidente. Mas é porque a Bíblia instrui os cristãos a fazerem isso com eles. Eu acho que a Bíblia fala disso para os cristãos. Arre a madeira, meu filho. Se ele não estiver indo bem, o país não estiver sendo bem, não estiver bem, né, na mídia, nesses termos aí, você tem direito, meu filho, de arrochar a madeira, de abrir a boca e detona a presidente. Isso está no livro de Heresia, no capítulo 2, versículo 3. Foi o meu irmão José que me ensinou esse livro aí. Foi José. Heresia. Porque a Bíblia diz antes de todas as coisas. Antes de tudo. Antes de você orar por qualquer coisa. Antes de você fazer sua oração de petição. Porque eu acho que é a oração mais feita na face da terra. Pai me dá, Pai me dá, Pai me dá, Pai me dá, Pai me dá. Ai, meu Deus do céu. Eita. Vamos voltar lá para Romanos, no capítulo 13. Tem coisa boa lá. Deus é bom. Muito bom. Ô, glória. Deixa eu tomar água. O versículo é o 3 e o 4. Já estão lendo, né? Eu fui dizer. Vocês estão certos mesmo. Romanos 13, versículo 3 e versículo 4. Eu mostrei para vocês, segundo a palavra, que nós estamos rodeados de autoridade e que essas autoridades foram ordenadas por Deus. Isso tem que ficar cravado dentro de mim e de você. Todas elas que você vai se deparar durante o seu dia, durante a sua jornada aqui na igreja, lá na rua, dentro da sua casa, em qualquer âmbito que você for, você vai se deparar com esse negócio chamado de autoridade. E eu foquei bem nessa parte. Eu queria trazer a consciência de que a autoridade é algo de Deus, não é do diabo não, para você estar se levantando contra. Você está aqui na terra para destruir as obras do diabo, não para ir de encontro com aquilo que Deus estabeleceu. Aí você ora pelo emprego, aí levanta seu emprego, aí abre as portas e o emprego chegou. Quando é com 4, 5 meses, o que acontece? Está reclamando. Aquilo é um patrão ruim da desgraça. Olha para aí. Ele faz isso, ele fica dando pressão, ele fica fazendo aquilo. Meu Deus do céu, o que é que tu quer afinal? É muito ruim, é muito... Tem que fazer a oração. Tem uma oração boa para você. É pai, leva. Bota a mão na cabeça, pai, leva ele, leva ele, leva ela. Mas não quer fazer nada, então vai embora. Não quer se submeter, não quer se sujeitar. É o grande problema de pessoas. Pessoas saem da igreja e dizem, não, vou cultuar em casa. Não, porque em casa, né? Eu tenho o Espírito Santo dentro. Eu tenho esse tipo de coisa. Sabe, é para não se sujeitar a pessoas. Só para não se dobrar, orgulho, matando. Pior do que um câncer, corroendo. Mas não se dobra. Mas um dia vai se dobrar. Um dia se dobra. Não quer não, mas dobra. Todo joelho vai se dobrar. Eu acho é bom. Eu também vou me ajoelhar. Verso 3 e o verso 4. E eu agora nessa parte a gente vai focar no negócio. Eu quero trazer equilíbrio entre uma coisa e entre outra.
Entre você estar em uma posição de autoridade e você exercer aquele negócio com equilíbrio. Existe um equilíbrio nessa questão de autoridade, tá certo? Então vamos lá. Aqui em Romanos, no 6 e no 7, no que nós lemos antes, nós conseguimos identificar um grupo de pessoas. Esse capítulo está tratando daqueles que são os presidentes, esse tipo de gente. Entendeu? Juízes, advogados, essas autoridades civis que nós nos deparamos diante dela. Elas têm uma autoridade, elas têm uma área de autoridade que Deus concedeu para elas. Estabelecida por Deus. E eles têm esse negócio. Mas o que eu acho fantástico aqui nesses 2 versículos que a gente lê, vai ler agora, você há de concordar comigo, tá bom? Porque os governantes, versículo 3, não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não querem sentir-se ameaçado pela autoridade? Vou fazer uma pergunta. Faze o bem e ela o honrará. Versículo 4. Pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Aleluia! E ele traz um equilíbrio aqui. Quando ele diz no versículo 4, ele diz, olha, pois ela serve a Deus. Ela está em uma posição de autoridade? Sim, está. Ela tem direito de exercer a autoridade? Tem, sim. Mas, segundo ele aqui, ele diz, olha, essa autoridade, ela serve a Deus. Então, já consigo entender que não é da forma como ele queira aplicar, mas é do modelo e do padrão que Deus já determinou para que ele agisse dentro dele. Existe um modelo, ela é uma autoridade, sim, é verdade. Está na posição, está exercendo a função, sim, está. Mas existe um padrão e um modelo de Deus para que ele desenvolva aquela função no lugar onde ele está. Existe um padrão de Deus para esse tipo de gente também. Amém? Vamos. Efésios, por favor. Efésios capítulo 6. A gente vai ler o versículo 1 e a gente vai ler o versículo 4. Usando a autoridade com equilíbrio. Não de qualquer forma. No versículo 1 ele diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Aí no versículo 4 ele diz, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Primeiro, no versículo 1, a gente consegue entender que ele deu uma autoridade, que os pais têm uma autoridade diante dos filhos, e que são uma autoridade constituída e estabelecida por Deus. Que ele diz, filhos, obedeçam os pais de vocês, eles são autoridade diante de vocês. Mas no versículo 4 ele diz, pais, não provoquem os vossos filhos. Deixa eu ler o restinho. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Então, também para o grupo familiar existe um padrão de Deus, para que ele exerça a sua função de autoridade dentro do lar. Eu tinha um amigo que ele era uma bênção. Ele disse, vocês conhecem, sabe? Esse amigo, ele usava da autoridade ferrenhamente. Ele ia sair de casa e a esposa ia fechar a porta. E ele dizia, não, oxe, não, você não fecha a porta não, quem fecha a porta sou eu. Oxe, quem fecha a porta é o homem da casa. Autoridade tremenda, viu? Eita, ele é muito conhecido, nosso. Ai, meu Deus, mas o que eu estou querendo mostrar aqui, eu estou tentando trazer equilíbrio. Uma coisa é você usar por ignorância, outra coisa é você fazer de pretexto, porque você acha que... Porque você quer fazer daquele jeito. Porque tem pessoas que mesmo ouvindo, elas não vão fazer. Porque não querem fazer. Não querem, não há uma disposição para fazer. Elas têm um modelo pré-estabelecido e acham que o modelo dela é o correto para todas as coisas. E querem colocar onde elas chegarem, querem estabelecer aquilo que eles acham que é certo no lugar onde eles chegam.
Vem do mundo, talvez de uma vida desgraçada, tem um entendimento totalmente errado que é ter uma família e quando se casa, quer implantar o modelo que ele tinha na mente dele dentro da família. Não, esse não é o modelo de Deus. Você é uma autoridade dentro do seu lar, mas para estabelecer aquilo que Deus já determinou na palavra. É educar os filhos no conselho do Senhor, segundo a disciplina do alto. Não segundo a disciplina do mundo. E às vezes hoje em dia diz, não, eu não posso nem bater no meu filho, porque se eu bater, isso é um padrão do mundo. Não estou falando de espancar. É um padrão do mundo que não deve ser estabelecido dentro do seu lar. A Bíblia diz, se necessário for, use a vara. Corrija, ensina a criança com a varinha lá. Genivaldo, esses dias, eu vi, ele estava brincando, eu sei que ele estava brincando, estava dizendo que agora tem a varinha da disciplina da mulher. Olha. Eu acho que ele leu no livro de Heresia, no capítulo 4. Isso deve estar por ali. Mas não. Era ele brincando com a menina. Mas a gente ri, viu? Mas existe um padrão de Deus. Existe uma autoridade, sim, estabelecida por Deus, sim. Mas existe um padrão para que aquela autoridade se reja dentro dele. Não é de qualquer forma. Não é da maneira que pensa que é. Não é da forma que você acha. Porque as pessoas escutam vários modelos, eu posso dizer, e sai adaptando em forma dele. É como na teologia. Você escuta um monte de teólogo. Não, esse pensa dessa forma, Darwin pensa assim, e aí você vai pensando a teoria desse, a teoria daquele, aí tem Calvino, tem Arminio, tem não sei quem. Aí você escuta todo mundo, aí diz não, aí tira um pouquinho cada um e diz não, eu creio assim. Aí você bota o seu nome na teoria agora. Essa é a minha teoria. Existe um padrão de Deus para toda e qualquer autoridade desempenhar o seu papel na terra. Se Deus estabeleceu, Ele também deu as condições que Ele queria que você operasse. Ele diz, essa autoridade ela serve a Deus, as autoridades servem a Deus para punir aqueles que praticam o mal. A autoridade, meu irmão, é uma bênção na tua vida. Aí as pessoas param o carro no lugar errado e não querem ser punidas. E quando são punidas ainda ficam bravas. Meu irmão, se tu está errado, então te conforma. Pede perdão ao cara de perdão por ter andado errado e mandar multa lá para casa. Se ele não quiser te multar, amém também. Mas receba de bom grado. Ela é uma autoridade. Eu sei que eles têm deficiências, abençoados que trabalham na destra. Eu sei que existe deficiência. Eu sei que existe uma deficiência no corpo da destra, vou dizer assim. Mas são autoridades que foram estabelecidas agora. E agora? Aí ninguém quer respeitar, às vezes, sabe por quê? Porque não tem uma arma. Mas quando vê aquele que está armado, aí, o cheque coitado não faz nada com ninguém não. Então, pobre um cacetete, teve gente até que já deu nas bênçãos. Aí, eu sei que os bichinhos erram. Você também não erra? Ah, meu Deus. Vá lá para 1 Timóteo, por favor. A gente está já encerrando essa. 1 Timóteo, capítulo 6. É o texto que nós já lemos, mas eu vou reler ele novamente, tá certo? Eu estou falando agora de usar a autoridade com equilíbrio. Esse texto está falando o seguinte, simples. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda honra para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Eu quero que você volte lá para Efésios, no capítulo 6, versículo 9, que vai juntar justamente com isso aqui que eu estou te falando. E esse versículo, ele tratando do grupo, que eu poderia dizer, do grupo social, envolvendo os empregadores, patrões, esse tipo de gente que você se depara com ele todos os dias, quando sai da sua casa, seu patrãozinho querido, lindo, abençoado, que te deu a oportunidade, e foi um canal de Deus para a tua vida, que ele te deu a oportunidade que você orava. Então não diga nada com o bichinho, não. Honre ele.
Em 1 Timóteo a gente vê claramente uma autoridade estabelecida. E aqui em Efésios nós vamos ver capítulo 6, o versículo 9, ele diz o seguinte: e vós, olha, está falando com os patrões agora. E vós, senhores, de igual modo procedei para com os vossos servos. Abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Em uma parte ele fala para aqueles que servem, para aqueles que são os funcionários. Ele diz, olha, honre eles, tratem eles digno de toda honra. Mas aqui, antes ele vem dando uma série de conselhos que a gente não leu, que fica claro. Mas aí ele diz, olha, senhores, da mesma forma proceda com eles. Tratam eles bem. Ou seja, é uma autoridade? É, mas existe um padrão de Deus para que ele exerça aquela função aonde quer que ele esteja. Não é da forma que ele quer. Não, a empresa é minha, eu vou fazer do jeito que eu quero. Ei, não, se você é patrão, baixa a bola. Coloca os pingos nos is e vê o que é que Deus diz em relação. E o que é que você tem que fazer como patrão? Eu sou uma autoridade. Mas existe um padrão para essa autoridade andar nele. Existe um padrão de Deus que já foi estabelecido. Não é o seu padrão, não é a forma como você pensa, não é a forma como você foi tratado antes de ser patrão. Porque você diz, um dia quando eu for, eu me vingo. Aí quem vai pagar é quem não tem nada a ver. Existe um padrão de Deus para que você exerça a sua função de autoridade. Não é da forma que você pensa, não é do jeito que você quer, mas Deus diz, está na palavra. Para toda e qualquer autoridade que você possa imaginar, existe um padrão de Deus já estabelecido. Eu quero que você vá lá para 1 de Pedro, no capítulo 5. Usando a autoridade, irmão, mas da forma certa, sem abusar do poder que lhe foi outorgado. 1 de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo do 1 ao 3. E ele diz assim, suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo, e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. E para o grupo eclesiástico também existe um modelo, existe um padrão de Deus para governar as ovelhas que não são nossas. Ele é claro, ele diz, as ovelhas que são de Deus, o rebanho dele. E ele cita uma série de coisas, não por constrangimento, não por sorte da ganância, mas vendo um exemplo. Incrível, Jesus, para reconhecerem que era Jesus, porque não sabia quem era Jesus entre aquelas pessoas. Se misturava. Não, porque Jesus ele né, se ele fosse como muitos são, de longe você sabia que era ele. Não, aquele é o líder daquela. Faz questão de se mostrar como se fosse o líder. Mas para que reconhecessem Jesus, o cara teve que beijar a face dele para dizer, não, esse aqui é o líder. De tão parecido que ele era com os outros. De tão igual, tão junto e misturado. A liderança serve. Um líder serve. Ser líder é servir. Ministério é serviço, é trabalho. As pessoas querem o título. Querem ser honradas por conta do título. Porque existem privilégios por conta do título.
Mas as responsabilidades, elas se esquecem, elas não focam na responsabilidade. Porque quando elas estão lá, que o sapato começa a apertar, problema seu, calçou um sapato não era seu. Mas aqui o texto ele vai trazendo equilíbrio também. Ele fala em outros textos que os pastores eles são uma autoridade dentro da igreja. Que aqueles que desenvolvem um papel e uma função de autoridade dentro da igreja, de fato são autoridades, são constituídos por Deus. Que existe um respeito, que existe uma honra, mas aqui ele também fala, diz, olha, não é do jeito que você quer não é da sua forma não. Não por constrangimento, nem por sorte da ganância, de jeito, não, dessa maneira não. Constrangimento, na força, do jeito que você quer, não. Seja um exemplo dele. Então existe um padrão de Deus também para esse tipo de gente. Não é da forma que alguns querem e que alguns pensam que são. Não é assim que as coisas funcionam. Mas existe um equilíbrio em toda a autoridade estabelecida por Deus, seja ela em qualquer função. Mas lembre-se de uma coisa, a autoridade foi constituída e estabelecida por Deus. Pronto, simples. Então quando você se deparar amanhã aí ou daqui a pouco ali fora, lembre-se que você está diante de uma autoridade estabelecida por Deus. Para a gente terminar, vai lá para Romanos, a gente continua depois, mas eu quero ler esse texto. Romanos capítulo 13. Terminaremos. A partir do versículo 1. Aí ele começa. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não vem de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Versículo 2. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Versículo 3. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não querem sentir-se ameaçado pela autoridade, faz o bem, e ela o honrará. Versículo 4. Pois ela serve a Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Versículo 5. Portanto, é imprescindível que sejamos insubmissos. Submissos. Se nós observarmos até aqui, nesses 5 versículos, ele cita 3 vezes a palavra submissão, se dirigindo à autoridade. No versículo 1 ele diz, sujeitem-se, sejam submissos, se submetam a toda e qualquer autoridade. No versículo 2 ele também fala de sujeição, ele fala de submeter-se, mas as pessoas têm um conceito errado de submeter-se, de ser submisso. Elas acham que é ser escravo. Mas segundo a definição de submissão, é uma atitude de coração. Ou seja, quando eu estou sendo submisso, você não é submisso porque a pessoa manda você fazer. Você é porque você decidiu fazer. Tem gente que entende errado. Diz, não, ser submisso é ser escravo, é ser dominado. Não, porque submissão é uma atitude de coração. É fazer voluntariamente. É ter aquele negócio que Jesus teve. E que foi dito lá em Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Você continua lendo e você vai ver que havia humildade e submissão. E quando ele diz haja em vós, ele não disse ore para que Deus coloque dentro de você. Ele diz que haja uma disposição dentro de você, para que você se submeta. Para com esse negócio de ter uma definição errada do que é submissão. Diferente de autoridade não indica uma posição a ser ocupada, mas significa uma atitude de coração, qualidade de caráter e uma disposição para servir, abrindo mão dos seus próprios interesses.
Eu gostei dessa. É agarrar a missão de outro, como se fosse a sua. É reflexo, sobretudo, de uma vida de obediência. E não significa, e não simplesmente praticar um ato seguindo uma ordem. Porque está cheio de gente praticando coisas. Faça isso, faça, mas insubmisso dentro. E pode, pastor, eu não estou obedecendo. Mas é uma disposição do coração. É a intenção do coração. É como você faz aquele negócio. Não é simplesmente fazer. Fazer e fazer de qualquer forma está errado. Por isso, quando ele fala lá em 1 Coríntios, ele diz, eu rogo-vos, em nome de Jesus, Paulo escrevendo, diz que vocês pensem da mesma maneira, que vocês falem da mesma forma, que haja uma só maneira de pensar no meio de vocês. Porque, meu irmão, fazer uma coisa concordando, você empenha a força todinha que você tem para fazer aquele negócio. Agora, quando alguém diz algo para você, que você discorda daquilo, eu duvido que você faça com o mesmo empenho que você faz quando você faz concordando. Quando você faz com a disposição do coração. Vou fazer porque ele está mandando, mas esse negócio não é assim não. Vai dar errado. Eu duvido. É outra coisa você dizer, não, vamos fazer, vai dar certo. E ele pediu para a gente fazer, vamos. Direitinho, olha. Esse negócio é alinhado. E se vê alguma sujeira aí, a gente vai limpar. Porque a gente sabe que a esposa do nosso pastor gosta desse negócio aqui limpo. Existe disposição de coração. Não vou fazer porque ele pediu. Aí faz desleixadamente. É por isso que ele fala, diz, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele diz, olha, a obra de vocês vai ser provada pelo fogo. E todavia vocês podem entrar como que por uma... Vai entrar, vai estar no reino do céu, já é demais. Agora galardão que é bom, nada. Mas já vai entrar, tá bom, né? Viva uma vida com expectativa, com disposição de coração, para que você seja presenteado na eternidade. Se tem, eu quero. Se Deus disse que tinha, eu quero. E se eu sei a forma certa, então eu vou fazer a forma certa. Então tira esse conceito errado de submissão, não é escravidão não, irmão. É uma disposição de coração, quando você faz, você está agradando a Deus. É que as pessoas não sabem, parece, a quem serve. Elas pensam que estão servindo a homens. Mas ele instruindo, mesmo naqueles versículos lá, falando em relação aos senhores, aos patrões, ele diz, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Não estava falando nem para o pastor, imagine dentro da igreja. Imagine, pense você aí, dentro de uma igreja. Depois a gente continua. Pode subir o grupo do louvor. Imagine dentro de uma igreja. Imagine qual é o procedimento, qual deve ser a disposição de um coração que se submete. Submissão, irmão, não é escravidão, não. É uma atitude linda do coração. É a atitude que Jesus teve. Não liga para os seus próprios interesses. Agarra a missão do outro como se fosse a sua. Você não quer agarrar os que os outros falam, a visão que Deus estabeleceu no coração de pessoas, mas quando você salta, você nem direção, quando salta uma ideia de dentro de você, você quer que as pessoas agarrem e corram com você. E ninguém quer abraçar a visão que Deus estabeleceu na vida de um homem. Não existe submissão a Deus sendo insubmisso a homens. Pode esquecer. Pode parar. Não existe, não tem esse negócio. Não, eu sou submisso a Deus. A autoridade maior é Deus, eu sou submisso a Deus e não se submete a pessoas que estão do seu lado. Você está com problema. Você está com problemas. Se porventura estiver dessa forma, está com problemas. Tá certo? Próxima semana a gente continua.